Com o resultado das convenções no último fim de semana em Belo Horizonte, teremos 10 pleiteantes ao cargo de prefeito da capital no ano que vem. Mas quais são os pontos fortes e fracos das candidaturas colocadas até agora? Também vamos falar sobre um assunto do plano nacional. PT e PL vão disputar algumas capitais país afora. E parece ser essa a grande rivalidade da política brasileira. Mas o que ela guarda de semelhança, se é que guarda alguma, com os últimos 20 anos em que PT e PSDB fizeram as principais disputas no campo democrático brasileiro? São esses os assuntos que a gente vai tratar a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim, nós estamos aqui para mais uma edição do podcast que semanalmente trata dos assuntos da política nos três poderes da República, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. E por vezes a gente está contando aqui como cada um desses poderes é perpassado pela política institucional, aqueles bastidores e muita coisa que acontece no dia a dia de quem cobre política em Minas Gerais e também na capital federal. Está aqui comigo mais uma vez nessa semana, editora de política do jornal Tempo, Marina Schettini. Oi, Marina, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo ótimo. Oi para quem está com a gente também. E oi, diretamente de Brasília, para Francine Ferreira, nossa editora-chefe de O Tempo na capital federal. Oi, Fran, como vai? Tudo bem? Oi, Ibrahim, tudo ótimo. Oi para Marina também e para todo mundo que nos acompanha. Você que nos acompanha já é o nosso seguidor habitual, ótimo. Só precisa fazer o seguinte: mande para os amigos, mande para quem gosta de política, compartilhe o podcast, compartilhe também nas suas redes sociais para começar aquela discussão sadia, por gentileza, com os demais amigos para tratar sobre política. Como nós fazemos aqui na bancada, tá? A gente só se digladia fora, tá? Antes, para escolher as pautas, etc e tal. Mas depois nós somos aqui sempre paz, como deve ser na política institucional brasileira. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, sempre às quintas-feiras, quando começar a entardecer, você já vai começar a ter informações sobre o nosso podcast. No youtube.com/otempo, que é o nosso canal na rede YouTube. Você também pode nos acompanhar no seu tocador de podcast ou no seu tocador de música preferido. Vamos lá começar o nosso assunto para tratar de eleições, e eu vou começar por uma conversa nacionalizada em que a gente vai tratar de dois partidos. Depois vamos falar sobre em Belo Horizonte como esses partidos também estão operando. PT e PL vão para esse ano de 2024, ao que parece pelos números, reeditando alguns anos que tivemos uma disputa muito clara colocada na política brasileira. Você olhava numa capital, tinha de um lado o PT, tinha do outro lado o PSDB, alguns outros partidos que gravitavam entre essas duas forças políticas, e havia um grande centro demarcado, que se chamava, à época, PMDB. As coisas mudaram muito no centro, mudaram muito à direita e mudaram também um pouco à esquerda. Mas o PT continua, me parece, sendo hegemônico nesse campo. Mas não tem sido hegemônico comandando prefeituras pelo país desde a Operação Lava Jato, desde o governo de Dilma Rousseff. O partido vem registrando quedas sucessivas no número de prefeituras que tem conseguido conquistar. E a aposta nesse ano parece ser, com a volta do presidente Lula à cadeira principal no Palácio do Planalto, de que o partido possa ganhar musculatura novamente para disputar em grandes capitais. O PL, por outro lado, sai de um fenômeno Jair Bolsonaro que o levou para uma condição, depois de ter sido um partido importantíssimo na base do governo Lula lá dos primeiros mandatos, a ser o grande partido da direita brasileira, da direita conservadora, da direita mais extremada, aquela que está de braços dados com boa parte do militarismo, que está de braços dados com integrantes da segurança pública, que tem uma pauta conservadora muito marcante. Bom, vamos ter esses partidos disputando algumas das capitais, e aí vou começar a nossa conversa naturalmente por você, Fran. PT e PL guardam algumas semelhanças com aquelas disputas que nós vimos de PT e PSDB? Eles serão capazes, com o que tem hoje de tamanho, com o que tem de bancada no Congresso Nacional, com as candidaturas colocadas até esse momento, vão ser capazes de serem partidos fortes nas capitais? Inclusive tem uma matéria no portal Tempo, que a equipe de Brasília e você também participou, contando um pouco de como eles e onde poderão se enfrentar.
Pois é, Ibrahim. São, digamos que, os dois principais partidos hoje do país, né? Se a gente analisar os últimos 4 anos, o número de filiações tanto do PT quanto do PL também cresceram de uma forma parecida. Ali o PT teve um crescimento de cerca de 118 mil filiados, enquanto o PL cresceu 121 mil. Então, um aumento um pouquinho maior, mas ainda fica ali naquela margem de erro, né? A grande diferença, imagino assim, relacionada ao que a gente via do PT-PSDB para esse PT-PL agora, é justamente naquilo que a gente chama de engajamento do ódio, né? Então, discussões muito mais polarizadas. Já havia essa polarização antes PT e PSDB, mas era de uma forma, digamos que até às vezes um pouco mais elegante, vamos falar assim, não tão combativa e odiosa como tem atualmente, uma vez que também com as redes sociais e todo esse crescimento, houve aí também crescimento de fake news e diversas outras coisas para os dois lados. E eles vão se enfrentar em 8 das 26 capitais, né, do país. O que a gente vê é o PT, que, como você bem citou, já vinha perdendo ali nos últimos anos, né, toda, digamos que a magnitude, essa força nas prefeituras, tanto é que a maior cidade comandada hoje pelo PT no país é Contagem, né, na região metropolitana de BH, com a Marília Campos. E o PT, justamente pensando em 2026 e vendo que todo aquele egoísmo de, às vezes, não abrir mão da cabeça de chapa e tudo mais não funcionou, para esse ano ele vem muito mais em busca de fazer alianças, né? Então, o PT vai ter aí candidatos em 13 das 26 capitais. Então, candidatos, assim, cabeça de chapa mesmo, inclusive em Belo Horizonte, né? Mas a gente vê em São Paulo, por exemplo, que o PT abriu mão de uma praça importante para apoiar Guilherme Boulos. A gente tá vendo também no Rio de Janeiro para apoiar o PSD, né, com o Eduardo Paes. Então, abriu mão dessas praças, mas justamente também pensando lá em 2026, que aquela ampla aliança e tudo isso possa existir daqui 2 anos, para que o PT continue no plano nacional aí na presidência da República, seja com o presidente Lula ou com o sucessor dele, que a gente sabe que até agora não tem um nome realmente de fato aí. Por outro lado, né, enquanto o PT busca continuar nesse projeto nacional, o PL a gente viu com essa musculatura maior ganhando força. O PL vai disputar 14, né, das 26 capitais, vai ter também 9 vices aí dessas 26 capitais. E muito embasado nessa figura da família do ex-presidente Jair Bolsonaro e dele mesmo, desses aliados mais próximos, como, por exemplo, o Nicolas Ferreira, né, deputado federal por Minas Gerais. Então, o que a gente vê é justamente, o que a gente deve ver é justamente, independente se o PL ou o PT estão indo com a cabeça de chapa ou se estão apoiando alguém, é essa disputa realmente pregada aí no ódio, na polarização, porque é justamente nesse tudo ou nada, se eu não vencer, o mal vence, e isso, que foi o que deu certo antes, e o que eles avaliam também que é o que tem chances hoje. Então, quando os dois partidos estão se preparando ali, a principal questão é deixar bem claro quem é o candidato do Lula, quem é o candidato do Bolsonaro, porque acreditam nisso para que chegue a vitória aí nas eleições. Mas o que a gente vê também disso, uma outra coisa que a gente pode analisar, que enquanto o PL está muito ligado à imagem ali de Bolsonaro, da família e desses aliados mais próximos, a gente vê um PT que está completamente ligado somente com o Lula. E Lula a gente sabe que não vai poder estar aí no dia a dia fazendo essa campanha, né, de rua. Então, de certa forma, ele também já escalou algumas pessoas para tentar apoiar. Mas esse vácuo do presidente, que acaba sendo natural também, é motivo de preocupação para ver até que ponto isso vai interferir ou não, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro já tem viajado, assim como o Michele, e assim como outros nomes. Então, hoje, a preocupação do PT é justamente essa, mas não tenha dúvidas que muda, né, como era PT e PSDB, mas agora esse PT e o PL, a aposta é justamente nessa polarização, independente do lado, para vencer. Então, a gente acaba perdendo muito também de um debate de qualidade, de um debate que vai além em função dessa questão aí do engajamento do ódio, né? Marina, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. Tem muita gente que adota o determinado lema de dizer o seguinte, olha, PT
e o outro, PL, se retroalimentam. Um precisa do discurso da antítese do outro para continuar ganhando os seus espólios eleitorais, para continuar colhendo engajamento das suas militâncias, e por isso é sempre uma competição de, olha, eu não sei necessariamente se eu sou o PT ou se eu sou o PL, mas eu sei que eu não sou o PT ou que eu não sou o PL. Você está entre esses? Eu acho que essa é uma aposta mesmo dos dois lados, né? O Lula, na verdade, foi meio quem começou com isso, né? Ele era nós contra eles, vem de uma invenção meio do Lula mesmo, lá desde a época do PSDB, já que a gente está relembrando a época tucana, vem desde lá e faz bem para os dois. Eles apostam nisso, eles vivem disso e é muito mais fácil ali enfrentar um outro nesse esquema do nós contra eles. Então, acho sim. E acho que agora, a gente pensando aí na comparação da disputa PT-PL com PT-PSDB, a palavra elegante foi uma ótima palavra, né? Inclusive, ela tucanou o que a gente gostaria de fazer. Muito bem. Para mostrar que vocês que achavam que Francine, assim, estava recém começando o jornalismo, não, ela já tem umas duas eleições. Esse rostinho aí, essa coisa angelical, assim, não, tem umas duas eleições, mais ou menos, assim, que ela Comi já tá aí. Anastasia, né? Tá Fica rapata. Aí, como é que fala? Aquela pessoa que, explicando no jargão jornalístico, né? Aquela pessoa que tá ali, fica enchendo o saco daquele candidato todo setorista. dia. Setorista. Isso. Fui aí dos tucanos por muito tempo. Eu também fui. Eu fui de PT, depois muito mais tempo de PSDB, né? Sim. Então, a gente pensar nisso, assim, o discurso ficou bem menos elegante, né? Mas, assim, bem menos profundo. Antes era uma disputa de ideias mesmo, né? Sim. Hoje a gente está muito mais raso, hoje a gente está muito mais no ódio mesmo, na base do ódio mesmo, o que é muito ruim para o país, é muito ruim para as nossas relações, é muito ruim para o nosso coração, para a nossa cabeça, para a nossa saúde mental, para tudo. Né? Mas pensando nessa eleição agora, eu vejo o PT de Lula abrindo mão para essas alianças, mas muito menos por um motivo nobre, muito mais pensando até numa governabilidade do presidente Lula, pensando em fixar mesmo as ideias do partido, tanto que tem aquela regra dos dois lados, quem coliga com um não coliga com a gente, para frear o crescimento da direita mais extremada, né, da extrema-direita, ali que vem crescendo muito nos últimos tempos. Então, o objetivo é esse também, né? A gente vê um exemplo disso, o PT apoiando muitas candidaturas de centro-esquerda, mas também muitas de centro. Então, é um sinal de que essa é uma tentativa. Então, é mais para garantir governabilidade, para frear o crescimento do bolsonarismo. No lado do PL, a gente vê uma tentativa maior de lançar candidato, né? Eles estão lançando candidatos em vários lugares. Também para perpetuar a ideologia deles, né? Tanto que Bolsonaro, né, e as pessoas mais próximas deles já disseram, olha, onde tiver uma aliança PT e PL, a gente vai apoiar um outro candidato. Também numa tentativa de ganhar força depois da derrota pro Lula em 2022, então para mostrar, nós temos força, nós perdemos lá, mas nós seguimos fortes, nós seguimos com capilaridade, ganhar capilaridade também, pensar em fortalecer os seus nomes. O PL está muito de olho no Senado em 2026, então mesmo que você não ganhe ali aquela eleição, você fortalece, você apresenta aquele nome, você fortalece aquele nome, você dá popularidade para aquele nome. Então essas candidaturas próprias de PL agora tem muito a ver também com 2026, todos os partidos têm, né? A eleição municipal, ela é sempre uma pré-eleição, quando a gente tem ali para Congresso, principalmente, né? Todo mundo de olho ali em fazer muito deputado, para ter muito recurso, e também, no caso do PL, agora de olho no Senado, porque o Senado tem muitas decisões estratégicas, tem a ver ali com certo poder sobre o Supremo, né? Porque as sabatinas estão ali, tem muita coisa que eles têm interesse nesse lado. Então, acho que vai muito por isso. Eu também acho que a Fran usou magistralmente essa palavra elegância, que era até então o que tínhamos até a eleição em que Dilma Rousseff e Aécio Neves fazem aquele fatídico debate no SBT, não me esqueço exatamente do espaço. O espaço, até as cores, assim, parecia um pouco com o estúdio que a gente tá aqui hoje, eram umas cores mais fechadas, assim, e naquele dia eu me lembro que o tom de ataques com sugestões de problemas pessoais foi para além do que era imaginado até então nas campanhas eleitorais. A gente tinha outros momentos em que se dizia, olha, da vida daquela pessoa, foi casado ou não foi casado, tinha muito uma conexão com valores morais ou alguma coisa dessa natureza. Mas não havia ataques pessoais tão diretos como aquele debate especificamente deixou a transparecer.
Foi um ano que tratamos assim de problemas de criticar a vida pessoal do senador Aécio Neves. Foi um ano que questionar a sexualidade da presidente que virou o presidente Dilma depois, porque não era casada naquele momento e não tinha um companheiro. Foi um negócio assim, assustador. Para aquela época, né? Para aquela época, né? E aquilo se tornou dali para frente. Os portões do inferno foram abertos a partir dali, porque parece que os políticos acharam legal fazer aquele tipo de campanha bem mais baixa do que até então víamos. Elegante mesmo é só a Fran, né? Porque o jeito que eu falei, do jeito que você falou, abriu a porta do inferno, eu aqui falando que o povo é raso. Exatamente. Sabe que eu lembro quando eu falo até de ataques pessoais, eu lembro que a primeira vez que foi um babado, né? Porque o Calil, no debate com o João Leite, ainda falou, por isso daqui você perdeu o gol do Nunes, aquilo ali foi visto, tipo assim, porque foi um ataque pessoal, né? Então, assim, as coisas escalaram de tempo pra lá, mas aquilo, hoje, é considerado, digamos, que nada perto do debate que está sendo, quer dizer, da falta de debate que tem hoje, né? Ninguém vai compartilhar esse, né? Esse aí do Calil. Esse episódio, por exemplo, que a Fran citou, era um negócio que você falava, poxa, mas é Alexandre Calil, ao seu estilo Alexandre Calil, fazendo uma metáfora futebolística, usando ali alguma coisa para desancar João Leite, etc. Assim, é algo que se tornou chacota depois. Vocês dizem, pô, mas tem atleticano que concorda com o Calil, tem atleticano que não concorda com o Calil, tá falando de um goleiro que é relevantíssimo para a história do Atlético e tal. Então, ali ainda havia algum pedaço de boa conversa ou de alguma sátira, às vezes, que podia acontecer. Estamos muito distante disso. E eu acho que tanto no caso do PT quanto no PL, os movimentos que cada um está fazendo, eles são bem distintos, mas eles têm, no fim das contas, a mesma tentativa de fazer uma consolidação dos seus campos. Eu acho que o PL está fazendo há algum tempo, depois que a família Bolsonaro, incluindo todos os filhos e o ex-presidente, entrou dentro do partido, está fazendo um movimento que me parece muito resiliente, muito direcionado e sabedor do que deseja. Não é à toa que o PL passou a abrigar, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que organiza o CEPAC Brasil, né? Eles têm uma perspectiva muito clara de que esse movimento conservador, que foi aglutinado pela chegada de Jair Bolsonaro ao poder, que ele tem eco no eleitorado e que ele tem alguma perenidade. Boa parte das pesquisas brasileiras sempre indicou que o eleitor brasileiro, ao contrário de algumas votações que fazia, nunca foi um eleitor majoritariamente de esquerda. Se você olhar pelo viés dele ser ideologicamente, era um conservador que votava na esquerda. Ou tinha valores que diziam, não, Brasil não se discute aborto, era um país magistralmente e enormemente católico, e não tinha outra discussão para se fazer no Brasil, então você não podia falar de religiões outras que não essas. Então tinha ali componentes de conservadorismo que me parece que ficavam pipocando soltos na sociedade e que Jair Bolsonaro e o PL conseguiram fazer. E eles perceberam a capacidade que isso tem como um valor, para além da política, de aglutinar eleitores. Então me parece que a estratégia do PL nesse momento, e você vê isso muito nos discursos de parlamentares mais novos, vou mencionar aqui o deputado Cabo Júnior Amaral, ele faz movimentos hoje em dia, que é aquilo que a gente via o PT fazer lá nos anos 80, de ir para a praça levar um standzinho e dizer para as pessoas, se filie, o movimento está aqui, nós estamos conversando com você, a nossa defesa é essa, a nossa pauta é essa. E o PT se tornou a antítese disso. Se você olhar para o perfil de boa parte dos congressistas que o PT tem hoje, são pessoas com muito histórico na política. É gente que tem recall de vereança, de depois ser deputado estadual, de ter sido deputado federal já por mais de um mandato, mas você tem poucos parlamentares muito jovens que estão fazendo exatamente esse trabalho no campo oposto. Então eu acho que essa eleição, para o PL, ela tem um fator que me parece muito mais relevante do ponto de vista de quem precisa ganhar mais nessa eleição. O PT precisa para manter o projeto político do presidente Lula de governabilidade, sim, mas me parece, claro, que inclusive pela eleição vencida pelo o presidente, a última na disputa com o Bolsonaro, é possível vencer sem ter um controle gigantesco das prefeituras para o projeto político de ter Lula por mais um mandato à frente do governo federal. Mas para o caso do PL, não. Me parece que para eles é muito evidente, tanto com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, com a possibilidade de que o campo se fragmente em outros nomes que precisam, ou que estão se arvorando na condição de serem, se não um pós-Bolsonaro, mas pelo menos disputando junto a ele a captação de um pouco desse eleitor que está muito vinculado ao bolsonarismo. Então acho que o PL tem muito mais a buscar nessa eleição
e está muito mais, acho que, desesperado por ela do que o governo do PT. O governo do PT sabe exatamente que dá para viver sem aquilo. Não dá para viver sem o presidente Lula, porque nenhum outro candidato derrotaria Jair Bolsonaro. E por isso eu acho que as eleições para o PT são tão simbólicas. E isso acho que foi o determinante para, por exemplo, alianças como essa mencionada pela Fran e por você, Marina. Guilherme Boulos, por exemplo, em São Paulo, é isso. É olhar para o pragmatismo de o nosso risco é tão grande de perder uma cidade como São Paulo que acho que não vai valer a pena simplesmente lançar mais um Gilmar Tato ou outro que não tem essa capacidade. Talvez isso não se aplique no raciocínio de Belo Horizonte, né? Talvez o presidente Lula pudesse ter feito uma concertação que coubesse todo mundo dentro dela, chamando todo mundo para a mesa. Quis apostar em Rogério Correia e Bela Gonçalves como uma aposta de, olha, tem gente nesse acordo PT-PSOL que não é só para hoje, pode ser para o futuro. Talvez estejam enxergando em Bela Gonçalves algo que pode ser, olha, não é um pós-PT, mas é alguém que vai andar ao lado, que não vai ser necessariamente refratário ao partido. Então me parece que essas disputas, muitas delas do PT, estão ali para marcar posição só com a mirada de o presidente Lula construir uma base sólida no Congresso. E que o PL tem um plano mais organizado de o que precisa fazer para se tornar o partido que chegou ao tamanho atual, depois de ter sido quase varrido da política brasileira pós-mensalão, mas que hoje entende que na figura de Jair Bolsonaro, nas demais figuras que estão ali, ele tem uma capacidade, talvez como nunca teve na sua história, de ser um partido gigantesco na política brasileira. Eu acho que você falou sensacional e espero que o PT esteja prestando atenção neste movimento do PL e olhando para si, que é uma coisa que o PT precisa começar a fazer, para pensar, para essa eleição é isso, nós temos o presidente Lula, a situação é essa, a gente pode ser mais simbólico, mas eu preciso me preparar para depois. Quem está aqui já está nos finalmente, quem está aqui não tem um futuro tão longo pela frente, ou se tiver, eles vão precisar ser substituídos alguma hora. Eu estou preparando essas substituições. Eu acho que a eleição de Belo Horizonte, o nome do Rogério Correia, é um exemplo de que nós não estamos, nós PT, nos preparando para o futuro. E é um futuro que não está tão longe, né? Assim, o PL, ele é um partido que se transforma, né, com a chegada do Bolsonaro, né, do bolsonarismo, mas ele está criando ali as bases, né? Ele está criando raízes. E o PT, as raízes dele já estão enormes, assim, já estão muito embaixo da terra, não dá para ver mais, assim. O PT precisa pensar que vai ter um futuro. E eu acho, Marina, que conversando e vendo a maneira como alguns desses parlamentares do PL se posicionam, e conversando com vários deles que vêm aqui na FM o Tempo, no Café com Política, eles são imbuídos desde a hora zero, quando entram na política, de uma ideia de construção de um projeto. Assim, poucos são aqueles com quem eu conversei que estão única e exclusivamente fazendo uma defesa, por exemplo, da categoria. Dizendo, olha só, estou nesse momento aqui, sou um representante dos policiais militares. E ponto, acabou. Os mais jovens, e vários a gente tem conversado ao longo dos últimos anos, eles têm uma ideia que é, olha, nós temos majoritariamente nas instituições, um pouco dessa ilusão criada, né? De que as instituições todas são um grande aparelhamento de esquerda no mundo e nós precisamos conquistá-las. Eu posso discordar do diagnóstico, mas a ideia de que você precisa conquistar espaços como um projeto político para além de ganhar ou perder uma eleição, ela é muito relevante para você fazer o partido se tornar uma estrutura perene. Não é à toa que, na literatura da ciência política, quando você vê quem é o partido brasileiro com quem as pessoas têm mais identificação partidária, né? Não quer dizer que vote sempre ou não, mas assim, se você pergunta para ela, com quem você se identifica mais? A resposta majoritariamente é com o PT. Porque criou exatamente essas raízes nas cidades, quando teve as suas primeiras administrações, apresentou algumas coisas inovadoras, como você vai lembrar em Belo Horizonte, sempre se fala do orçamento participativo, a criação de festivais de arte negra, por exemplo, ali na gestão Patrus, ou mesmo quando são realizações do ponto de vista de organização da cidade, né? Tivemos nos governos Pimentel, questão de pirueiro, lidar com os ambulantes. Isso tudo cria no tecido social uma percepção de que assim, olha só, eu nem sei se eu sou petista, necessariamente, mas eu acho que fizeram coisas boas. E eu acho que o PL tem exatamente esse diagnóstico de que, ao fazer movimentos mais longevos, ocupando os espaços nas prefeituras, ocupando os seus espaços no Congresso Nacional, mas com um discurso moral, ideológico, para além da política, eles também entenderam que esse era um fator que fazia o PT vencer eleições como venceu. 2 do presidente Lula, mais 2 de Dilma Rousseff, e sempre ser competitivo nas disputas majoritárias. E, exceção feita a algumas capitais onde isso não acontece, o PT conseguiu durante muito tempo
mesmo ladeira abaixo, olhando para o que era o Poder Executivo, conseguir brigar, se não de igual para igual, mas em paridade de condições, pensando, olha, não tinha mais a máquina federal, não tinha mais isso, mas ainda assim tinha um candidato conhecido, tinha um número de vereadores satisfatório para o partido. Então, acho que tudo isso me indica o quanto essas eleições para esses dois, elas são umbilicalmente conectadas, porque eu estou entre aqueles que acham que hoje o discurso de um não funciona sem o outro, eles precisam dessa antítese para se manterem resilientes e não serem engolidos por esse grande centro de MDB, de PSD, de União Brasil, de republicanos. Eles precisam ficar nesse espaço da política, mas eu não sei se isso é suficiente pro caso do PT, porque parece que cada vez mais o discurso dos conservadores está sendo introjetado na sociedade, ou as pessoas estão se reconhecendo assim. E esse diagnóstico é que eu falo, Marina, concordo com você plenamente. Espero que o PT esteja pensando nisso. Como foi salutar que o PL olhou para isso e disse, olha, na política precisamos construir coisas melhores do que além do que estávamos fazendo. É isso que é fazer política, as pessoas gostarem de debater coisas relevantes, que tratem das vidas delas. Eu não vou dizer que o debate é exatamente bom nessas bases, mas acho que o primeiro passo é as pessoas gostarem dos partidos políticos, entenderem o que eles querem fazer, entenderem como participar, para cobrar dos demais, mas os partidos têm que serem relevantes. Eles não podem, única e exclusivamente, serem aquele palquinho que você pisa nele e pula para um carro, depois sai trocando, para não se transformar como alguns candidatos por aí são nas disputas eleitorais. Vamos passar agora para a nossa conversa sobre ainda partidos, mas para falar sobre Belo Horizonte. Temos definidos pós-convenções 10 candidaturas a prefeito de Belo Horizonte. E aí, para você, meu caro ouvinte, que está nos acompanhando saber, qual é o exercício que nós fizemos aqui? A gente separou dessas candidaturas o que cada um livremente quiser dizer sobre algumas delas. O que tem de pró e o que tem de contra. Não precisa mencionar todas, tá? É livre, vocês mencionam as que acharem que tem as singularidades que chamam mais a atenção. Eu separei algumas, não todas, mas que tem algum pró e algum contra. Então, vamos começar por Vossa Senhoria, Francine Ferreira? Exatamente. Para saber de você, podemos? Não? Vamos lá. Então vamos lá. Fran, eu quero lhe perguntar sobre, assim, no macro, o que você avalia sobre as divisões que tivemos no sistema político de Belo Horizonte? A gente esperava uma esquerda mais unida, saiu-se como desse cenário? É muito distante do que se imaginava. Mas também não se imaginava uma direita com uma quantidade tão grande de candidatos que estão colocados por lá. Ficou mais ou menos no saldo do que você pensava? Ficou muito distante? Saiu mais ou menos como, hein, Fran? Pois é, não, até pegando a colinha aqui, porque é muita gente, Claro, né? São Fran. vários nomes, mas eu acho que a gente já vinha falando um pouco disso e ficou justamente naquele cenário polarizado, que acaba sendo também nessa disputa, né, de primeiro turno e tudo, cada partido quer ter o nome, quer ter o número ali na urna. O que a gente vê também é que essas figuras políticas da capital mineira, eu avalio que nesse momento são figuras políticas que também têm um apelo muito mais do que ser somente políticos, né? Eles têm uma trajetória na capital, seja pelas profissões e tudo, então é interessante ver que é uma eleição também que ela não se apega tanto e somente ao partido, mas sim ao histórico de cada um ali, né? Então, quando a gente pega o PT, quando a gente pega a esquerda, né? A gente tem os que a gente chama de nanicos, né? Disputando ali, são 3, né? Agora do PSTU, da UP e do PCO. Mas a gente também, quando a gente pega ali a Duda Salabert, a gente já sabia que era difícil ela realmente ceder ali para construir esse apoio junto com o Rogério Correia e juntamente com a Bela Gonçalves, porque ela avalia, né, que o nome dela, o diferencial dela é importante, então digamos que é um passe ali valioso, então ela se manteve nisso, mas eu considero que essa união entre o Rogério Correia e a Bela Gonçalves, entre PT e PSOL, e que o presidente Lula fez aqui e fez isso aqui em Brasília, e talvez ele deveria ter atuado também junto ao PDT, se quisesse ter uma, digamos
digamos que essa base ali mais unida, é o que dá talvez um maior fôlego pro nome do PT nesse momento, né? E justamente para ter aquilo que a gente falou agora de quem é candidato de um e quem que é candidato do outro, porque a gente sabe, pelo menos no desenho que tá até agora, de que essa polarização acaba sendo inicialmente um ponto de partida ali. Agora, quando a gente olha ali para o centro, Gabriel Azevedo e Fouad Noman, por exemplo, e aí os dois, né, amigos, inimigos, enfim, ali a gente vê ali que é aquele fôlego para tentar buscar por fora um protagonismo e tudo, mas eu acho que os olhos se voltam mais neste momento, principalmente para Mauro Tramonte e Carlos Viana, pela similaridade deles em várias questões, né, da trajetória política e da trajetória pessoal também, e porque ali vão ter que se equilibrar no direita, centro, mas olha, não é porque você vota na esquerda ou que você já votou na esquerda que você também não pode votar em mim. Então, se quiserem ganhar, de fato, vão ter que conversar com esse público, esse eleitorado, né, mais de centro-esquerda. O que a gente vê é o Bruno Engler ali, que não ia abrir mão da candidatura mesmo para compor, justamente tentando... eu acho que o desafio dele vai ser justamente tentar sair para não mostrar que sou tão de extrema assim, não sou tão do outro lado assim, mas que eu acho difícil nesse momento. Então, assim, eu não falei muito bem pós e contras, mas eu acho que o que a gente vê é um cenário já esperado de pulverização, mas com candidatos que têm coisas muito parecidas ali. Então, para sair daquele discurso do mesmo, para sair daquilo ali, para mostrar o que vai ser importante, eles vão ter que suar, vão ter que trabalhar. E quando a gente olha para a ponta com Viana e Tramonte, nos dois se afunilam ainda mais, que os dois vão ter que mostrar quais são os diferenciais de ambos aí nessa disputa e tentar também não se colar. Sou o candidato de Zema, de Bolsonaro, de Calil, enfim. É mais trazer aquilo pro pessoal ali para bater no peito e tentar vencer aí. Mas chegando, se tiver segundo turno, né, já dá para até a gente, enfim, tentar fazer uma projeção ali. Animada, Francine Ferreira. Já tá querendo segundo turno, já para fazer conjectura. Calma, Fran, faça suas anotações por enquanto. Mas eu concordo muito, assim, apenas rápido antes de passar para você, Marina. Eu concordo muito com esse argumento trazido pela Fran, que o cenário se desenhou de uma maneira que as pessoas vão precisar encontrar maneiras de se sobressair. Porque quando você olha para onde estão posicionados na esquerda e na direita, tem muita coisa que parece muito parecida. Talvez quem tenha algo distoante pode ser que consiga passar o narizinho acima da superfície, né? A Duda aposta nisso até, né? Quando ela não quer compor com o Rogério e com a Bela, né? Interessante pensar nisso também. E traz para ela muito da marca que ela tem de ser, olha, sou a primeira candidata trans a prefeito na América Latina com uma chance real de ter uma vitória. É muito simbólico, né? Então, acho que é, de fato, um ativo importante que ela está usando e acho que nesse mar de candidatos pode ser importante. Marina, você fez seus prós e seus contras? Eu fiz mais ou menos aqui os prós e os contras, mas aí se eu estiver falando demais, vai me interrompendo e mandando ficar quieta. Vamos lá. Então, vamos começar pelo Fouad, né? Que eu acho que ele, quem tem a caneta na mão, tem o maior arco de alianças, que traz para ele tempo de TV e rádio, que é o que ele precisa, porque ele precisa se tornar conhecido, mas ele não tem um apoio relevante de cabo eleitoral e nem muito apoio dentro do próprio partido. Ele acabou se perdendo ali quando ele optou, diante da situação difícil que ele tinha ali na relação com a Câmara, de dar tanto poder para o Marcelo Ara. Ele acabou tirando o partido dele da prefeitura e acabou perdendo esse respaldo. E quando eu falo apoio mesmo, tá na campanha, de colocar a cara lá, de tá na convenção, nem na convenção o pessoal foi, só o Kassab. Então, nesse tipo de coisa. Então, acho que ele tem esses prós e contras. Tramonte. O Tramonte conseguiu, nessa busca de ter um diferencial, né? Eu acho que ele divide muito voto com o Viana, e o Viana, pelo que parece, entrou pior aí nessa bola dividida. Então ele conseguiu trazer Calil e Zema pro lado dele, né? Porque a gente fala, Luiz é ótimo, é uma mulher que traz profundidade para a campanha dele, que traz proposta, que traz conteúdo para a campanha do Tramonte. Isso é inegável, mas ele conseguiu trazer ali Calil e Zema, que acaba ajudando o Tramonte nesse movimento que ele tenta se colocar como centro mesmo, né? Longe dos extremos, é uma aposta dele. Quando ele consegue juntar os dois, a gente só precisa acompanhar para ver se vai ser bom ou ruim, porque na primeira mirada ali é muito bom, né? Mas pode ser tão explosivo
que pode acabar trazendo problema. Ele já teve que começar a campanha dele se explicando. Ele, não quero saber se eles estão brigando, eu não trouxe um para apoiar o outro, eu trouxe os dois para me apoiar, sou eu que mando. Então ele já teve que começar se explicando, então vamos ver se isso vai ser a tônica da campanha dele ou se ele vai conseguir mesmo fazer campanha, se ele vai conseguir pegar as rédeas disso mesmo. Então acho que é uma coisa pra gente ir olhando. Eu tô colando aqui também porque é muita gente. Não, mas tem que ser, Marina. O Tramonte também tem a força da igreja com ele. É importante. O Viana tentou fazer isso, ele tentou trazer o João Leite, que acabou ficando com o Fuad, com esse argumento que somos candidatos evangélicos, somos a chapa evangélica, não deu certo, né? Então, o Tramonte é o candidato com a força da igreja, isso é bem importante. Temos o Engler também, que o Engler, a campanha dele basicamente é o Bolsonaro, né? Bolsonaro, Cleitinho e Nicolas. Ele, inclusive, conseguiu levar o Cleitinho lá, que é do Republicanos, para a convenção dele. O Cleitinho falou, o partido que se dane, em outras palavras, meu apoio aqui, a gratidão é o que vale. O Engler, eu acho que isso é um ponto importante, mas eu acho que numa eleição municipal, as coisas da cidade são importantes. Então, o Bruno Engler, inclusive, está fazendo um pouco desse movimento, tentando participar mais da vida da cidade, que é uma coisa que ele não fez, né? Ele não tem essa identidade com a cidade, então ele tem tentado construir isso. Rogério Correia, ele tem o Lula, que eu acho que essa polarização é extremamente importante, mas ele, por enquanto, tem o Lula mais ou menos, o que eu acho que pode ser muito ruim, porque para bater o Engler, né, para tentar combater o Bolsonaro, ele precisa de um Lula forte, e o Lula tem um acordo com o PSD, tem conversas com o PSD ainda, que não estão descartadas, para não vir muito forte nesse apoio no primeiro turno. Eu acho que isso pode ser muito ruim para o Rogério. O Rogério tem uma rejeição muito alta, ele também não tem uma identificação com a cidade, ele está lá em Brasília, deputado federal, ele nunca teve essa ligação tão forte, o histórico dele sempre foi, há muitos anos, né, também de deputado estadual, então ele precisa fazer essa ligação. Ele começou, quando ele começou a candidatura dele lá com postagens, né, com fotos, eu em Belo Horizonte, a minha Belo Horizonte, mas isso não é fácil de ser construído. Ele criou um problema ali entre ele e Duda também, porque eles acabaram discutindo tanto essa possibilidade de aliança que criou, na verdade, uma distância entre os dois, que pode ser um problema, né? O Rogério tem a vice, a Bela, é uma mulher, pode agregar. O PSOL tem muita inserção em áreas que o PT acabou deixando de ter. A gente conversava isso antes, você me colocou isso, eu concordo demais, mas acho que a Bela não traz um voto que já não seria do PT, sabe? Diante desse direita e esquerda, então já acho que seria um voto que acabaria com a esquerda. A Duda, acho que ela divide voto com o Rogério também, a chapa pura prejudica muito, de tempo de TV, de um monte de coisa. Temo que uma sociedade belo-horizontina cada vez mais conservadora seja um problema, né? Porque eu não acho que isso tem que ser um determinante na hora da gente escolher o nosso voto. Então, para a Duda contra, é isso também. E aí a gente tem Viana, que a gente já falou um pouquinho, né? Que ele tá tentando ali um vice de mais expressão para ver se dá uma impulsionada nele. O nome que ele tinha colocado é uma pessoa extremamente desconhecida, que já tentou 3 candidaturas para vereador e não conseguiu ser eleito. Então eu fico pensando o que ele pode agregar de voto para o Viana, acho difícil. E temos o Gabriel, que acabou ficando ali meio sozinho, né? Só com o PSB do Brant, que por mais que seja competente, por mais que tenha experiência, não agrega voto. Então, acho que não foi bom. E a gente tem depois os 3 nanicos. Eu vou citar esses 7, porque já é muita gente. Sim, porque claro. eu acho que por questões como tamanho de partido, recurso, são os com chance mesmo de Eu vitória. tô com você, Marina, nos prós em quase todos os mencionados por você. Eu tô em um contra para Fuad Noman, que eu acho que o prefeito ficou. E essa me parece ter sido uma marca muito clara da sua gestão. O prefeito teve uma gestão pendular. Ora quis se identificar como alguém mais vinculado à esquerda porque aceitava o governo federal e precisava dele, ora precisou abarcar dentro do seu governo o secretário da Casa Civil que se identifica como alguém de direita. Diz claramente, determinadas pautas de esquerda não tem conversa, não tem papo comigo. Então, o prefeito não tem uma identidade definida. Eu sou um prefeito de centro. Eu acho que ser prefeito de centro não resolve necessariamente neste cenário. Estou olhando, por exemplo, para Gabriel Azevedo, que se diz, sou radicalmente de centro. A resposta que o eleitorado tem dado até agora a pessoas radicalmente de centro, na nossa pesquisa Datatempo, não tem sido muito satisfatória. O eleitor está dizendo, muito legal, mas você é quem exatamente? Eu sou de centro, eu sou a favor da cidade. Muito bom, todo mundo é. Mas eu preciso saber exatamente nas minúcias o que você gosta e o que você não gosta. O limite que você aceita e o limite que você não aceita. E eu acho esse um ponto que Fuad Noman tinha um pouco desse discurso ainda para usar,
mas que ele, a partir de agora, a partir da última decisão política de trazer o PSDB com o João Leite, com o presidente da legenda Paula Biacchio, com o ex-governador Aécio Neves, ele passou a tracionar possivelmente em alguma rejeição que o partido ainda tem, em relação, inclusive, à figura de Aécio Neves. Porque eu ouvi hoje, na entrevista que fiz com Bela Gonçalves, a primeira menção foi ao prefeito Fuad, que não tratava necessariamente dos problemas da cidade, mas é assim, o Fuad se juntou com o PSDB do Aécio Neves. Então, eu acho que ele carregou para si, claro, pode ter um potencial de que na cidade, com o histórico de João Leite, com o histórico partidário que o PSDB tem, um partido absolutamente relevante na história política do país e de Belo Horizonte, mas não tem mais a mesma força que teve em outros anos. Mas me parece que a rejeição está lá colocada e o prefeito pode ter trazido para si, meio que no imã, juntinho, esse mesmo problema. Também olhando para a campanha de Mauro Tramonte, eu vou usar uma analogia aqui que eu acho que é como essa campanha está colocada na minha cabeça. Ela é uma campanha de uma granada com o pino já tirado. E o Mauro Tramonte está segurando a granada. Ela tá ali paradinha na mão dele. E ele andando, né? E ele tá andando pela cidade, mas aí passa um campo minado, tem ali uma barreirinha do Novo, aí ele tem que pular aquela barreirinha. Depois passa uma outra barreirinha com o Alexandre Calil, tem que pular aquela barreirinha. Depois tem uma outra barreirinha que é a relação que ele tem com a cidade e a percepção do eleitor de que Mauro Tramonte é alguém que tem uma vinculação com a cidade desta maneira que precisamos para um prefeito. E isso ele está tentando construir com algumas das figuras que estão chegando para a sua campanha. Mas eu tenho a impressão que ela está prontinha para uma granada, qualquer balançadinha, ela poder cair na mão dele. E eu não sei se isso é bom para uma campanha. Me parece que isso é muito arriscado, à medida que para construir um discurso de unidade, ainda que ele tenha dito nesse primeiro momento, a campanha é minha, penso eu, mas, gente, não dá para ignorar que o ex-secretário de Saúde de Alexandre Calil está participando, a secretária de Educação está participando. Eles pensam da mesma maneira que o secretário Igor Alvarenga do governo Zema e que Luísa Barreto do governo Novo para construir um projeto de cidade. Então eu acho que tem muita ponta que pode ficar solta e isso ser muito prejudicial à campanha dele. Aí tem que saber driblar essa história e segurar a granada para passar até o final da eleição. Acho que para Bruno Engler tem um pró que eu vou considerar nesse caso, que é a capacidade que a campanha dele tem de ser exatamente o oposto da de Mauro Tramonte. Eu não consigo imaginar nenhuma declaração feita pela vice de Bruno Engler, Coronel Cláudia Romualdo, que comandou durante muito tempo a região principal aqui de policiamento de Belo Horizonte, aí que se identificou com o bolsonarismo depois que foi para a reserva, né? E não consigo imaginar em nenhum momento que o discurso dele destoie. Nós vamos defender A, B e C. E vai ser do primeiro dia de campanha até o último dia de campanha. Não vai ter defecção, não vai ter nenhuma crítica de um a outro, não vai ter nada, me parece, dessa natureza. É assim, nós somos o campo conservador de Belo Horizonte, estamos com Jair Bolsonaro, cidade de Belo Horizonte precisa tirar os governos de esquerda que ficaram aí até hoje, ponto final. E acho que isso pode funcionar para construir um discurso de unidade numa campanha de tiro curto. E que, para fixar na cabeça do eleitor uma ideia, talvez não dê muito tempo de explicar muita coisa sobre a cidade. E ter um discurso rápido, uníssono e direto pode ser um fator positivo para ele. Mas acho que ele também conta com o mesmo fator, que pode ser negativo, e que os outros candidatos não têm todos eles. É o teto. É que ao fazer esse mesmo discurso, o espaço para composição também fica reduzido. O espaço para olhar para um segundo turno, agregando gente que está de fora, também me parece que pode ficar reduzido. Porque se a pauta é muito estanque e não há margem para negociar, né? Não, a guarda municipal tem que virar uma polícia armada, mas só pode ser isso? Aí tem candidato que vai dizer, aí não dá no segundo turno, deputado, não dá pra gente juntar, eu não acho que seja necessariamente isso, ou vamos compor numa coisa aqui, ou acolá. Então acho que isso pode ser uma questão importante para ele. Acho que quem tá com uma dificuldade gigantesca para se posicionar nesse caso é Duda Salabert, não pelo discurso que construiu, mas também pelas arestas que ficaram do primeiro turno e que podem parar no segundo turno. Depois de tudo que aconteceu na campanha até agora, e hoje conversando com a deputada, repito, Bela Gonçalves, ela falava muito nisso. Espero uma campanha em que cada um ocupe o seu espaço, faça a sua campanha de primeiro turno, depois no segundo turno a gente vê. Eu tenho uma amizade com Duda Salabert, não é de hoje. Nós somos amigas, não há nenhum problema nisso. Mas nós estamos disputando uma eleição para todo mundo chegar. E eu não sei se o grau de animosidade que pode ter sido gerado a partir disso não vai ser um impeditivo para que lá na frente se construa uma alternativa diferente da que está colocada. Porque, veja, não é apenas a relação com o Rogério Correia e com Bela Gonçalves. Há que se lembrar que Duda Salabert também acabou com a relação que tinha com o prefeito Fuad Numan lá no início da gestão dele.
Na gestão Alexandre Calil já tinha rusgas e que foram colocadas, porque Duda tinha um espaço político dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, isso foi modificado, foi saindo da administração e se tornando uma crítica. Então, bom, tem uma fatura para ser sentada na mesa e conversada mais ao futuro. Então eu acho que talvez Duda tenha fechado a possibilidade de construir mais pontes do que poderia ter construído nesse primeiro turno. E isso possa levar ela a um limite que diga, olha, ok, pelas questões eleitorais apoiaríamos, mas temos aqui algumas rusgas que ficaram, que para o segundo turno podem ser colocadas em alguma dificuldade. Então acho que assim, a campanha tem muita coisa pró e contra para esses candidatos. O eleitor tem uma gama de escolhas para poder fazer bastante relevante, né, de gente que está se apresentando para discutir problemas da cidade. E aí cada candidatura tem um pouco a sua, né? A gente espera um debate qualificado de gente que está se apresentando há muito tempo, ou que diz gostar da cidade, que diz que tem uma relação da cidade. Tem muito problema para discutir, né? Tá todo mundo dizendo, a cidade está suja, mas espera aí, nós estamos discutindo uma cidade suja ou nós estamos discutindo problema de morador de rua? É que são duas coisas diferentes, né? Cidade está suja é um problema da SLU. O problema de morador de rua é assistência social. Eu quero ver nos candidatos a capacidade de separar as duas coisas e discutir com qualidade como resolver esse problema. Mobilidade está no mesmo campo. Só criticar as empresas de ônibus e o contrato não me traz nenhuma solução para o prefeito, o próximo, que terá de assinar o contrato, o próximo, para renovar ou para criar um outro modelo de concessão do transporte público da cidade. Então não dá para ficar somente dizendo, mas tem uma máfia dos ônibus, mas temos um problema. Ok, dado da realidade e objetivo. Sabemos do tamanho deste problema. E de que há críticas, de que tem gente que aponta cartel, que critica, que diz isso aqui. Mas e aí? Sai como dessa história? Então acho que com essa gama de candidatos é esperado, pelo menos eu sempre entro nas eleições assim, de que eles se preparem e tenham capacidade para discutir esses temas. E espero que não seja a polarização política, ou que não seja as rusgas pessoais, ou coisas dessa natureza, que os impeça de fazer isso. Porque a cidade de Belo Horizonte merece uma cidade melhor do que a gente tem visto ao longo já de algum tempo. Belo Horizonte, e eu sou entre aqueles que quando vou a outras cidades, saio com a mesma impressão. Belo Horizonte é uma cidade ótima para se morar, é muito bacana, as pessoas são acolhedoras, mas eu tenho a impressão que Belo Horizonte é uma cidade parada meio que no tempo. Assim, a gente não evolui na velocidade que outras capitais estão indo. Não preciso nem falar do metrô lá de Fortaleza para comparar com o nosso, não preciso falar dos eventos que acontecem em outras cidades que aconteceram aqui, que daqui a pouco já não estão voltando, e muitas outras situações da pauta ambiental, do transporte coletivo, dos ônibus e muito mais. Mas tem gente aí para fazer isso. Vai caber a esses candidatos se apresentarem e vamos ver se vão se apresentar bem para essa história. Vamos aqui para a parte final, então, do nosso podcast, só para saber de vocês, pautas para a semana. Ô, Fran, e aí? É Congresso Nacional, não é Congresso, é Justiça? Nem vou te perguntar sobre regime de recuperação fiscal, porque eu não tô nem aí para esse assunto, tá? Só para você saber. Ô, gente, então, contrariando as expectativas aí, terça-feira, votação do projeto de renegociação da dívida dos estados com a União no Senado. Só um minutinho, Fran. Só um minutinho, por favor. Marina, belisca aqui. Só é verdade? Chocada, É verdade. Nós estamos ouvindo isso? É. Muito bem. Sim, acabou de chegar aqui, então já vou fazer minha aposta já. Terça-feira já tem consenso já para esse tema ser votado. Ele só iria para o plenário, seria pautado por Rodrigo Pacheco se tivesse consenso. E parece que o consenso chegou. Agora, se mudar até terça, aí eu paro de falar para sempre sobre esse assunto. Não, a gente não vai deixar isso acontecer. Esse consenso é meio anúncio do metrô, né? Aqui, assim, início de obra, né? Não, toda vez. Agora você acredita que ele vai sair? Acredito. 381 também vai, disseram que vai. É meio isso. E aí, Marina Schettini? Mas eu não vou de dívida dos estados, tá? Contrariando também as expectativas. Tá? A gente trocou. Hoje a gente trocou. Mas eu vou de eleição municipal mesmo, porque hoje a gente está gravando na quinta-feira, né? Quem acompanha, a gente vai poder acompanhar essa nossa conversa já hoje, mais no fim do dia. Mas lá, bem no fim da noite, a gente tem o primeiro debate dos candidatos numa emissora de TV. Então, a gente vai ver essas propostas. Eu acho que a gente já vai conseguir ter mais ou menos uma temperatura, assim, de como que vai estar, se a gente vai muito para a pauta de costumes, polarização, extremismos, ou se a gente vai seguir uma tradição que é sempre boa, né, da gente discutir os problemas de Belo Horizonte nas eleições de Belo Horizonte. Eu acho que a gente já vai ter aí uma medida de como vai ser. Eu tô com você, Marina. Como eu gosto de debate pra dedéu,
Adoro os modelos americanos, que bota a turma lá no púlpito, mas tem que sair para conversar. Esse último modelo que a TV Globo adotou, como o debate da Band historicamente é feito. Eu gosto de sabatina que o UOL faz, que nós aqui do grupo da Sempre Editora fazemos. Eu adoro esse modelo e acho super legal. Então eu tô com debate, porque eu acho que é o momento em que você consegue confrontar, para além das falas de imprensa aqui ou acolá, é que alguém aponta de verdade para o candidato as suas fraquezas ou as suas fortalezas. E aí eu acho que é um momento muito bom para o eleitor começar, inclusive, a olhar com lupa, dizer, nunca tinha reparado que isso acontecia. Pois aposte nisso. Olhe, nem sempre vão dizer muito da realidade, tem gente que tem problemas pessoais para resolver, mas eu acho que é um bom momento, né? Quanto mais aberto, quanto mais à luz do sol, melhor para que o eleitor tome a sua decisão. Ô Fran, a gente volta a se falar na semana que vem. Boa semana para você. Boa semana pra gente, pessoal. Marina Schettini, tchau, tchau. A gente volta na semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigado para você que nos acompanhou no 3 sobre os 3. A gente fica por aqui. Um novo episódio sempre às quintas-feiras, tá? Siga a gente aí nas redes sociais, acompanhe e compartilhe. Tchau, tchau.